Resposta aos difamadores, entre os quais o moderninho. O título imbecil coletivo é uma figura de linguagem para designar a queda geral do nível de consciência entre os intelectuais brasileiros. Os exemplos citados no livro destinam-se a ilustrar a existência do fenômeno histórico-social, e não a apontar à execração pública pessoas que o autor nunca viu de perto e contra as quais não tem qualquer motivo de prevenção ou ressentimento. O livro não acusa como responsável por esse estado de coisas nenhum indivíduo ou grupo em particular, mas certas doutrinas e crenças muito disseminadas no Brasil, que, submetendo explícita ou implicitamente toda a atividade intelectual aos fins da luta ideológica, têm por resultado inevitável, ainda que talvez não previsto nem desejado por seus respectivos fundadores, a depressão da inteligência humana. Os intelectuais que o livro aponta como porta-vozes das doutrinas imbecilizantes não têm de ser pessoalmente imbecis, nem o livro afirma que o sejam. O imbecil coletivo, como se define na página 24, é uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reúnem movidas pelo desejo comum de imbecilizar-se umas às outras. O livro não acusa nem difama indivíduos, mas descreve e combate um complexo de doutrinas, de ideologias, de estados de espírito. Ele traz o diagnóstico de uma situação nacional, não um requisitório contra pessoas ou instituições. Tudo isso é bastante óbvio para quem saiba ler. Se, no entanto, alguns intelectuais, apontados no livro apenas como adeptos e propagandistas de doutrinas imbecilizantes, preferem sentir que foram chamados pessoalmente de imbecis, é por um desvio mórbido de seu foco de atenção. Sugestionados pela vaidade, onde quer que ouçam seus nomes mencionados de passagem supõem imediatamente que são o centro da discussão, e se põem imediatamente em guarda para defender seu amor próprio, sem imaginar que aquele que os mencionou pode tê-los usado apenas como exemplos acidentais, e perfeitamente dispensáveis, para pôr em debate coisas infinitamente mais importantes do que suas queridas reputações. Quando, à simples menção da palavra imbecil, cada um desses egocêntricos logo se apressou equivocadamente a concluir, é comigo, o que se viu foi uma corrida geral às carapuças, disputadas a tapa como se glória fossem, de modo a cumprir-se a profecia de Bernanos que o livro traz em epígrafe, La claire des imbéciles remplit le monde. Sentindo-se ofendidos pessoalmente, com tal vigor se defendem, que o ouvinte desinformado acaba por acreditar mesmo que essas pessoas sejam o tema da obra, donde só pode concluir que o autor deve pensar nelas dia e noite, com rancor insano, talvez tendo até colado seus retratos na parede como um serial killer faz com os de suas futuras vítimas. Levado pelo automatismo, o público pode acabar por engolir, de boa fé, o pressuposto implícito na pantomima. Um livro que é respondido com insultos pessoais deve compor-se também, substancialmente, de insultos pessoais. A comédia autolisonjeira alcança assim o seu objetivo, de enaltecer a vaidade de uns à custa de sujar a reputação de outro. Pessoas capazes de promover esse tipo de operação desqualificam-se pese ao facto para qualquer ofício intelectual, na medida em que se mostram prisioneiras de seus respectivos dramas subjetivos e incapazes de elevar-se à objetividade das questões em jogo num cenário que as transcende. As ideologias, as doutrinas e as correntes históricas, de que tais pessoas se fazem porta-vozes e cujo prestígio suprapessoal acaba por se anexo por osmose às individualidades que as representam em público, são no entanto apenas muletas psicológicas de que se servem para amparar suas personalidades frágeis, deficientes e envolvidas numa perpétua luta para a defesa de uma automagem periclitante. Ripenes isol, dizia Shakespeare. Para o exercício da vida intelectual, a maturidade é condição primeira. Faltando essa condição, até o momento nenhum dos supostamente incomodados pelo livro deu o menor sinal de pretender contestar um só de meus argumentos. Limitam-se a colar à pessoa do autor toda sorte de rótulos pejorativos, às vezes alegando mesmo não querer descer à discussão de pormenores, como se fosse mais belo e mais digno insultar em bloco do que refutar em detalhe. O que temem, no fundo, é que o leitor resolva ir averiguar pessoalmente o livro e que ali depare com aquela verdade que o crítico Antônio Fernando Borges, do Jornal do Brasil, descobriu ao ler uma de minhas obras anteriores. Olavo de Carvalho é tudo aquilo que seus detratores não desejariam que ele fosse, sua análise é generosa, seu texto é humorado, seus argumentos aspiram à clareza e à discussão democrática. No seu empenho de fugir à discussão séria mediante fantochadas, meus detratores agora inventaram mais dois truques, jogar indiretas, tentando manchar o meu nome sensital, para contornar o direito de resposta, e procurar me envolver em tramóias indecentes das quais eles mesmos são os únicos autores. Se eu mesmo não estivesse no meio desse vendaval de acontecimentos, gostaria a acreditar, se ouvisse contá-los, que a classe intelectual pudesse descer ao uso de expedientes tão baixos para impedir a discussão democrática do conteúdo de um livro. Para que não digam que exagero, transcrevo aqui a carta que enviei ao Jornal do Brasil em 24 de setembro de 1996, onde se revela o mais moderno ardil difamatório concebido por meus detratores, João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia. Escreveu ontem ao JB para dizer que a Academia nem publicou meu livro Imbecil Coletivo em convênio com a editora da Faculdade da Cidade nem encomendou os anúncios em que me defendi de outros difamadores da sua laia.
Não é preciso outra coisa, para desmascará-lo, senão opor às suas palavras os documentos. A fatura aqui reproduzida, de número 509.447, emitida pelo JB contra a Academia Brasileira de Filosofia em 4 de setembro de 1996 para pagamento dos anúncios, e o testemunho anexo dos funcionários da editora da Faculdade da Cidade, que receberam de Moderno a aprovação da capa do livro, mostram quem fala a verdade e quem mente. É manifesto que, sentindo-se amedrontado pelas dimensões tomadas por uma causa à qual dera de início seu apoio leviano de oportunista, Moderno achou que era hora de voltar atrás e retirou do armário seu velho uniforme de soldado de Mao Tse-tung, para encenar às pressas ante a corporação um show de subserviência às custas da difamação de um inocente. E para confirmar com requintes de certeza que, no processo de edição e difusão do livro Imbecil Coletivo, o difamador Moderninho tudo acompanhou e aprovou, a foto anexa mostra-o presenciando e aplaudindo a cerimônia de lançamento do livro, na qual enormes cartazes anunciavam o patrocínio da Academia por ele presidida. Esse indivíduo teria de ser morbidamente distraído para, em circunstâncias tais, não ter percebido que a Academia estava publicando um livro, e para só se dar conta disto, estarrecido e indignado, um mês depois, quando já se encontrava esgotada a primeira edição. Na ocasião da cerimônia, ele tinha ainda mais um motivo pessoal de contentamento, saber que, no convênio da Academia com a editora, o título seguinte programado para publicação era uma obra da autoria dele mesmo, cuja pré-capa, que segue anexa, já estava até pronta.